Uma boa noite a todos, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqui estamos irmanados mais uma noite, com o objetivo maior de ouvir as lições do Mestre Jesus e tudo aquilo que pudermos tirar do seu Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa transformação moral, para que aqueles todos que nos cercam possam sentir que nós estamos neste caminho de evolução, batalhando, lutando, de vez em quando caindo, outras vezes levantando, mas todos estamos neste caminho de evolução. Então, nós que estamos aqui, nós estamos buscando esse Pai maior, estamos buscando os ensinamentos desde Cristo para nos tornarmos pessoas melhores. E se nós nos tornarmos pessoas melhores, evidentemente vamos melhorar o mundo. E já disse um pensador que a alma que se eleva, eleva o mundo. Então, mesmo que seja, nós sabemos que a transformação moral, nós sabemos que esse planeta de regeneração que nós tanto esperamos, vai partir do coração de cada um. Não vai vir de cima, não vai vir de lugar nenhum, vai vir do nosso coração. As criaturas transformadas é que vão fazer um planeta melhor, um planeta de regeneração, onde o sofrimento não tem vez, onde os corpos físicos são mais sutis e que não existem tantas mazelas, tantas doenças como existe no plano físico. Então, estamos nós aqui já nos encaminhando, já nos preparando para nos tornarmos pessoas melhores, com os corações que sentem mais o próximo, mais próximo de nós, para depois irmos elevando-nos de forma a nos tornarmos próximos mesmo deste Pai maior. Então, para abrir os nossos trabalhos, vamos ler uma mensagem do livro Preces do Coração. Ó Deus, preciso de aceitar que certos problemas não são resolvidos de pronto, conforme a minha vontade. Essa necessidade de espera, como no caso do problema que estou enfrentando, aperta-me o coração, angustia-me. A situação exige o meu domínio, mas vou superá-la. Necessito para tal das forças de suporte que tu podes me dar. Consola-me. Consola-me saber desde logo que mesmo a maior complicação sofre mudanças através do tempo, acomoda-se, resolve-se. Por isso, quero dar tempo para que tu hajas. Dá-me paciência, firmeza e uma forte confiança que me acalme o espírito. Com a tua energia penetrando em mim, torno-me capacitado a esperar com tranquilidade e confiança. Coloco-me à disposição do teu amor, convencido de que a solução que vier é a que achaste melhor para mim. Obrigado, Deus, muito obrigado. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Faça-se a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Em nome de Deus, nosso Pai bendito, em nome de Jesus, em nome de nossos guias espirituais, dos amigos que se congregam conosco aqui essa noite, damos por abertos nossos trabalhos, rogando do alto muita luz e muita paz em ambos os planos da vida. E para dar continuidade aos trabalhos desta noite, chamamos o companheiro Ramatiz
que vai tecer os comentários. Uma boa noite a todos, em ambos os planos da vida. Hoje nós queremos refletir a respeito de um tema que já vem sendo intuído para nós há algum tempo. E hoje nós queremos, então, falar a respeito da humildade. E ontem, na nossa sessão mediúnica, nós tivemos a presença de um espírito que disse que na sua vida aqui na Terra, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, tinha muita inteligência e que com isso ele se sentia superior à maioria. Quando passou para o plano espiritual, ele achou que esse status que ele tinha aqui ia continuar lá. Só que, quando a gente passa para o plano espiritual, a gente leva como positivo as virtudes que a gente tenha desenvolvido. E uma grande virtude que contrapõe a esse orgulho, a essa vaidade, é a humildade. E na mesma sessão veio também um outro espírito que disse que trouxeram aquele ali para que ele já estava buscando aprender um pouco da humildade e que trouxeram ele para que ele pudesse nos colocar esta sua situação. E ela, esse espírito de uma preta velha, com toda a simplicidade, ela falou que ele estava aprendendo a ser humilde e isso estava lhe dando mais paz. Meus irmãos, esse tema, ele é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E uma das coisas que Kardec coloca, que dizendo o que é o pobre de espírito que Jesus quis dizer, porque a gente tem que se colocar no entendimento daquela época. As palavras mudam de sentido muitas vezes. Então, Kardec coloca nas suas reflexões, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Jesus várias vezes falou a respeito de tudo aquilo que nós podemos conceber como sendo o reino dos céus. É onde a gente tem paz, na consciência especialmente, porque ele disse que o reino dos céus está dentro de nós. Então ele está lá no fundinho, só que muitas vezes pelas preocupações e pelas ocupações e pela nossa ânsia, muitas vezes, de querer que o mundo seja do jeito que a gente quer, é que esse reino fica tão escondido que nós temos dificuldade de ter acesso a essa paz. Então, quando Kardec faz reflexões a respeito
dessa bem-aventurança, ele diz: por pobres de espírito, Jesus não entende aqueles que têm pouca inteligência. Não, mas os humildes. Aqueles que têm dentro do seu coração a simplicidade. E quando a gente fala em alguma palavra, é sempre bom a gente buscar o sentido dela no dicionário, fazer pesquisa. E a gente indo no dicionário para ver o que quer dizer a palavra humildade. E como todo dicionário, ele também incorpora na acepção do sentido de uma palavra aquelas coisas que são do uso popular também. Então, quando Kardec coloca aqui que por pobre de espírito Jesus não entende aqueles que têm pouca inteligência, uma das acepções é exatamente essa que fala aqui. Sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a outros. Isso é uma. A outra acepção que fala no dicionário a respeito de humildade é qualidade daquele que é humilde. Outra, virtude, e esta é muito importante a gente se ater a ela. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, quando nós começamos a buscar o sentido das coisas e a doutrina espírita como esta vertente filosófica que é, ela faz com que nós questionemos tudo aquilo que chegue a nós, para que a gente possa compreender a doutrina espírita como ela é puramente racional, porque Kardec e os espíritos também colocam que nós não podemos ter fé cega. Nós não podemos aceitar as coisas porque simplesmente dizem que é assim e pronto. Não. Nós temos que compreender para poder evoluir mais. Então, o que é humildade? Humildade é a virtude de reconhecer as próprias limitações e fraquezas, sem se sentir superior aos outros, agindo com respeito e consideração pelo bem-estar alheio. E como eu disse que esse assunto está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, tem uma comunicação, uma instrução dos espíritos. Os espíritos davam comunicação instruindo Kardec sobre o que colocar nas obras. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem várias instruções dos espíritos dando conhecimento, dando ciência de várias coisas. E uma das instruções é do espírito Lacordaire, em 1863, e o título dessa instrução é O Orgulho e a Humildade. E uma das frases, porque eu não vou ler toda esta mensagem, porque ela tem 5 páginas. 5 páginas e de uma letrinha pequenininha. Então, para a gente ir lendo e fazendo reflexões a respeito de cada coisa, a gente iria até às 10 da noite. Então, uma das frases que chama muito a atenção, que está bem no início dessa mensagem, é: a humildade
é uma virtude muito esquecida entre vós. Então, voltando a estas pesquisas a respeito de humildade, as características da humildade: autoconhecimento, reconhecer os seus próprios limites, falhas e fraquezas. Aquele que é orgulhoso, tanto que é aqui, ó, o orgulho e a humildade, essa mensagem de Lacordaire. Quem tiver o Evangelho em casa, olhe no capítulo 7, item 11. São 5 páginas que fazem com que a gente pense muito a respeito dos próprios atos, de como a gente se relaciona com os outros e de como a gente se relaciona consigo mesmo e com Deus. Nós estamos aqui para evoluir. E uma das formas mais importantes de evoluir é a gente começar a se despir das coisas que o orgulho, a vaidade, o egoísmo fazem com que a gente se prenda a este mundo material. E nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como o aluno que está em um ano e tem que passar para o outro ano. Tem que evoluir. E aí entra a importância de nós falarmos a respeito da reencarnação, porque quando nós não conseguimos evoluir o suficiente, seja aqui na nossa vida encarnada, ou seja fazendo essa similaridade com o ano letivo de uma escola, quando nós não conseguimos aprender, o que vai acontecer? Nós vamos rodar de ano, vamos ter que repetir aquelas matérias que a gente não conseguiu aprender. Nós trazemos erros, trazemos tendências para esta vida que nos fazem repetir muitas vezes aquilo que ainda está não resolvido dentro de nós. E uma das coisas que foi dito ontem na nossa sessão mediúnica, por essa preta velha que veio dar uma conversada com toda a humildade, humildade, simplicidade, com palavras simples, ela disse que a gente conhecer as coisas, quando ela se referiu àquele espírito que disse que conhecia muito, que tinha muita inteligência, mas não era humilde, ela disse que conhecer as coisas é importante, sim, mas as coisas que nós conhecemos, que aprendemos, elas vêm para cá, como ela falou, ela disse isso, vem para a cachola da gente, vem para o cérebro. Os conhecimentos, eles vêm para cá. Mas enquanto nós não conseguirmos fazer com que esses conhecimentos desçam daqui do cérebro para o coração, nós conhecemos inúmeras passagens de Jesus. Repetimos várias vezes aqui. E por que nós não conseguimos colocar em prática? Vírgula, ainda, ponto. Por que nós não conseguimos colocar em prática? Porque nós nos travamos no nosso orgulho, na nossa vaidade, e hoje ainda no nosso estudo a gente viu muito a respeito do egoísmo. Nós somos, vírgula, ainda, muito egoístas. Nós pensamos muito primeiro no eu. Depois, se der, a gente pensa nos outros. Só que para nós queremos o melhor. Sempre. É natural uma coisa assim. É natural. É natural dessa
desse estágio moral em que a Terra ainda se encontra. Ainda é natural isso. Mas nós estamos, e tem sido muito falado, tem até muita literatura a respeito, de que nós estamos saindo desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde nós, nesse mundo de regeneração, teremos muito mais foco naquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar, em vez de ficar apontando o dedo e vendo o que os outros têm que se melhorar, como é costume da maioria das pessoas, vírgula, ainda. Nós dificilmente paramos para, como disse a primeira característica da humildade aqui, reconhecer os seus próprios limites, falhas e fraquezas. E hoje no estudo a gente ainda, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda numa comunicação, também numa instrução dos Espíritos, diz que nós temos que ter mais coragem para enfrentar a nós mesmos os nossos erros, vícios, defeitos. Temos que ter mais coragem para enfrentar a si mesmo do que enfrentar os outros. Porque é preciso coragem, muita coragem para a gente admitir para os outros que errou. A maioria das pessoas fica, como se diz na linguagem popular, fica na moita, não fala nada, porque se expor muito, vão ver os seus erros. Então, as características da humildade são autoconhecimento, respeito pelos outros, valorizar as ideias, as necessidades e o bem-estar dos outros. Outra característica de quem é humilde é a maturidade. Isso não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com quanto de estudo que a pessoa tem. A maturidade que se fala aqui é aquela maturidade moral. Aquela maturidade que, mesmo aquela pessoa que é analfabeta, mas acontece alguma coisa com ela e ela mansamente consegue conviver, perdoar, consegue passar por cima dos problemas sem se afetar. Outra característica da humildade é estar aberto para aprender. Estar disposto a aprender com os outros, independentemente das suas experiências. E, por fim, aprender a trabalhar, viver, conviver com os outros, compreendendo que muitas vezes, para a gente poder evoluir, muitas vezes não, sempre, para a gente poder evoluir, a gente só pode evoluir se dando bem com os outros. Senão a gente vive, como se diz na linguagem popular, aos trancos e barrancos, que também, como no nosso estudo de hoje, é muito por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que contrasta frontalmente com a humildade. Falando em humildade, uma vez, há muito tempo atrás, a nossa casa tem 76 anos. E quando ela foi fundada, veio aqui Francisco Spinelli, que era, na época, vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele esteve presente no ato de fundação aqui. E aí, um pouco depois, Spinelli,
que era um espírito muito tranquilo, muito lúcido, ele foi até Uberaba para conhecer o Chico Xavier. Isso lá nos idos de 49, 50. Foi lá para conhecer o Chico. Quando ele voltou, perguntaram para ele como é que era o Chico, porque o Chico estava praticamente iniciando. Perguntaram como é que era o Chico. E ele disse assim: meus irmãos, o Chico Xavier, se a gente puder dizer em uma palavra, é um homem de uma humildade genuína. Não essa humildade de recalque que nós temos aqui. E aí pergunta, mas o que tu quer dizer com humildade de recalque? É humildade de recalque. Porque nós, pelo que a gente conhece da doutrina espírita, e mesmo que não fosse da doutrina espírita, em outras religiões também é falado a respeito de que nós precisamos ser humildes. Nós, e na doutrina espírita ainda mais, porque nós refletimos sobre cada coisa que é dito, nós vamos aprendendo que para evoluir moralmente, espiritualmente, nós temos que ser humildes. E ainda hoje falamos a respeito do ter que e querer. Nós ainda colocamos isso como um fardo na nossa vida. Então, para evoluir, eu tenho que ser humilde. Então, já que eu tenho que ser humilde, fazer o quê? Eu vou ter que ser humilde. Eu tenho que aprender a ser humilde. Essa é a humildade de recalque. A gente não consegue ainda ser humilde, e aí tem que ser humilde. A gente fica recalcado com isso. Pombas, então, para eu evoluir, eu tenho que ser humilde. Vou ter que ser humilde. Vou ter que aceitar isso. É a humildade de recalque. Bem diferente da humildade do Chico, que era genuína. Era um homem simples. Qualquer coisa bastava para ele. Tanto que aqueles que vão lá em Uberaba e vão olhar a casa em que o Chico viveu até o fim da sua vida, uma casinha simples, bem simplesinha. O quarto dele, um quartinho bem simples. Eu não tive lá ainda. Ainda quero ir lá, pelo menos para sentir a vibração de um local onde esteve um homem que teve uma ligação e tem uma ligação com a espiritualidade superior imensamente sintonizado. Então, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, volto a repetir, no capítulo 7, no item 11, nós temos esta mensagem do Espírito Lacordaire, que fala a respeito do orgulho e da humildade, duas coisas que estão exatamente contrapostas, antagônicas, porque o orgulhoso, o vaidoso, ele não consegue ser humilde, ele se acha melhor que os outros. Ele está sempre julgando, se não julga, como nós falamos hoje aqui no nosso estudo, se ele não julga com palavras, ele fica pensando, fulano. E sempre, e Jesus foi claro para a gente não julgar, porque com a mesma medida com que a gente julgar, com essa a gente será julgado. Porque aquilo que nós julgamos no nosso irmão, as coisas negativas, nós estamos
Vendo porque nós nos sintonizamos com elas. Porque se nós não nos sintonizássemos, a gente nem veria, não daria bola. E ainda hoje no estudo a gente falando, qual foi a última frase que Jesus disse para a humanidade antes da sua crucificação, na cruz. Ele disse: perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdão, compaixão, humildade, porque vendo aquela humanidade tão despreparada para entender os seus ensinamentos, tão hostil ainda, Jesus pediu perdão por eles, por nós, porque muitos de nós têm o ditado aquele, quando a coisa está começando a dar errado na vida da gente, diz assim: eu acho que eu atirei pedra na cruz. Muitos de nós talvez estivéssemos lá e atiramos pedra na cruz. Porque nós reencarnamos várias vezes. Em algum momento é possível que a gente estivesse lá e passado sem nem dar bola ou até zombando. Então, para a gente não se estender demais, eu gostaria de dividir com os irmãos uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, intitulado essa mensagem, Humildade. Disse Emmanuel: a humildade é uma força divina que se reflete luminosa em todos os domínios da natureza. Magnificente, o sol todos os dias beija a face do pântano sem reclamar contra o insulto da lama. A água, filtrada na aspereza da rocha, se revela mais pura. Com a carência da humildade, que no fundo é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, com a carência dessa humildade é que surgem na alma humana doenças do sentimento, como o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em várias direções. Sem o reflexo da humildade, que é um atributo de Deus no reino do eu, como disse a Preta Velha, dentro do coração. Então, sem essa humildade no coração, a criatura se sente proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada com a sua condição real, que é de um espírito em trânsito aqui na Terra. Nós estamos aqui de passagem. Procuremos aprender o máximo possível aqui, com as provas que são colocadas para nós. Assim como o aluno que para passar de ano precisa passar nas provas, nós, para evoluirmos moralmente, precisamos passar pelas provas da vida. E as dores que são colocadas e provas no nosso caminho não são colocadas aleatoriamente. Tem um propósito divino. Deus sabe o que faz para que nós possamos evoluir. Seguidamente, eu uso um exemplo. Eu tive que segurar o meu filho pequeno para ele tomar uma injeção de benzetacil. Ele já sabia que doía, e quem já tomou a injeção de benzetacil sabe o quanto dói. E ele quis fugir,
e eu tive que agarrar, porque ele já estava com a garganta praticamente tomada. E se ele não tomasse aquela injeção, ele teria que ser hospitalizado. Eu, um pai humano, com os meus erros e limitações, como diz aqui, tive que agarrar o meu filho para fazer ele sofrer a dor de uma injeção. Deus, que é Pai, amoroso, perfeito, justo, quantas injeções de benzetacil moral Ele nos dá para que a gente se livre das doenças da alma. É nesta situação, nestes pensamentos, de que as dores daqui, desta vida, elas têm a função similar a dessa injeção dolorida que nos restitui a saúde. Mas falamos da saúde da alma. Então, continuando aqui, quem é humilde, diz Emmanuel, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir. A bênção do equilíbrio que nós podemos buscar. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, lá no fundo, naquilo que a gente sente, muito mais do que aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sente é que nos dá a possibilidade de evoluir mais. Então, que nós possamos refletir sobre os nossos atos, sobre o que temos feito, se temos tido mais atos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, ou atos de humildade. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos faça ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos sair desta passagem pela terra melhores moralmente do que aqui nós chegamos.